Olá, eu vim aqui contar como que foi a minha experiência no Centro de Meditação KMC. Eu tinha chegado de Paris ali, né, no dia 18 e saindo ali do aeroporto de Barajas, eu peguei 2 metrôs e um ônibus para ir até o centro. De carro daria aproximadamente 1 hora e nesse trajeto de 2 metrôs e um ônibus eu levei 2 horas praticamente. Porque o centro ele fica na Serra de Madrid, né? Então tem o centro ali de Madrid e daí ele fica numa cidade mais retirada, digamos assim, que era um interior. Não chega a considerar um interior ali, mas é a Serra de Madrid mesmo. E então eu cheguei ali umas 5 e pouco, 6 horas ali, eu chego em Madrid, daí pelas 7 eu peguei o primeiro metrô, acho, e fui fazer baldeação pro outro, depois de um tempo, mas foi coisa rápida. Aí eu fui até a estação de ônibus ali, no Moncla, e daí eu peguei um ônibus que ia até ali o vilarejo Elboalo. Eu cheguei ali por volta das 9 e pouco, ali nesse Elboalo, que eu dormi num hostel, o Hostel Pedrita, inclusive, que é uma cidade próxima a Matelpino, que é onde fica o centro. O hostel era bem bonitinho, assim, o pessoal muito gente boa, muito querido, assim, me atenderam super bem. Eu tomei banho, era bem confortável, assim. E fiquei ali aquela noite, descansei, porque no outro dia eu tinha que entrar no centro, né, às 10 da manhã. Então eu preferi, né, ir antes, chegar ali antes, pra poder estar mais próximo, né? Porque do centro de Madrid até a Matelpino é um pouquinho longe também. E como eu não conhecia nada, preferi já estar ali na cidade próxima ao Matelpin. Eu me inscrevi nesse intercâmbio pelo Worldpackers, que nem eu falei. A aprovação foi bem rápida, foi ali em agosto e logo já me aprovaram. E eu fiz o intercâmbio em dezembro, né? Do dia 19 ao dia 26, ali no centro de meditação. Então, quando eu tava ali no hostel, eu peguei um Uber, acho que uns 20 minutos. Acho difícil, às vezes, também o Uber aceitar, por ser serra, tá? Demorou, assim, teve uns que cancelaram. Mas no fim consegui ele me levou lá. Sobe um pouquinho o morro ali, né? Tem um morrinho pra subir, mas nada assim, nada demais, é só um pouquinho. É tudo asfaltado, não é, né? Tem bastante mata, realmente, mas é uma cidade, assim, normal. E depois ali, daí a entrada é bem bonita. Daí o carro entrou ali, né? Foi até bem lá no final, quase, a recepção. É uma casinha antes do centro de meditação. A gente tem o centro, tá escrito centro de meditação, né? Ali. E a recepção também, daí é um pouquinho antes do lado direito. Aí eu entrei, né? Não conhecia nada, enfim. Aí quem me atendeu foi a monja Choso e a Marona. Elas sabiam da minha chegada, enfim, né? Foram elas que prepararam tudo. Aí eu preenchi uma lista ali com meus dados certinho. E como vocês sabem, no caso, o trabalho voluntário, você trabalha 5 dias ali, né? E descansa 2. Então, e algumas horas por dia. No centro de meditação são 6 horas por dia. Aí o que aconteceu? Eu cheguei ali, era 10 horas, aí eu preenchi a ficha, daí ela foi me mostrar um pouco do centro, como é que era ali, cozinha e tal. Eles disponibilizaram café, chá, quando eu quisesse tomar, cereais, tem pão, tudo. E tem as refeições principais que daí eles preparam ali, né? No caso ali, ela mostrou onde eu ia dormir também. Tinha roupa de cama, tudo. O quarto tinha umas beliches ali, bem confortável. E eu deixei minhas malas ali, depois aí eu fui almoçar. Teve um outro voluntário que preparou o almoço. Não come carne ali, né? Como a gente sabe. Aí era hambúrguer de arroz com quinoa. Tava muito gostoso, sério, muito bom. E daí a gente comeu ali, depois teve café da tarde, que a gente pode ali se servir, né, no caso. Depois à noite tem a ceia. E esse dia eu não trabalhei, porque ela disse que como tinha chego aquela hora, né, então eu já tinha perdido uma parte do dia ali. Então ela disse, depois eu vou disponibilizar os horários pra você, de como que vai funcionar o teu trabalho. Aí tá, daí umas 10 horas eles apagam todas as luzes, 10 horas da noite, né? Daí tem que dormir, né? Aí eu fui dormir, acordei no outro dia.
Às 8 horas da manhã tem meditação, ou é às 9? Não lembro. E no dia anterior também teve, às 5 da tarde, não é obrigada a participar, só que eu quis participar, né? E essa meditação da tarde é das 17 horas, daí é 1 hora. Daí a gente vai lá no templo budista ali, né? Não templo, é uma sala, e daí toca uma música, digamos que é uma oração, assim, ó. E daí você fica ali 1 hora, medita, escuta, enfim. E no outro dia, que era às 9, acho que é às 9 da manhã, às 9, é uma prostração ao Buda, assim, né? Então foi bem legal também, eu participei. Aí a gente foi tomar café depois. Essa meditação da manhã, ela dura uns 15, 20 minutos, não é muito longa. Aí depois de meio-dia, antes do meio-dia, a gente foi tomar café da manhã, depois da meditação. E então daí ela veio passar o que era. Daí tinha um cronograma na parede ali no quadro. Aí ela falou que eu ia cozinhar, só que como geralmente são 2 voluntários que fazem a função de cozinhar, a outra moça que ia me ajudar, ela tava doente. Que ela ia ser, digamos, a principal, né? Porque eu não sei cozinhar direito, assim, né? Só pra mim, praticamente, não pra 10 pessoas, né? Daí ela pegou e passou que eu ia cozinhar sozinha, mas tinha umas coisas lá que já estavam prontas, enfim. Aí eu fui pra cozinha ali pelas 11 horas, porque o almoço deles era às 14 horas da tarde. Aí eu fiquei, assim, super apreensiva, né, pra fazer as coisas, né, enfim. Aí, mas deu tudo certo, tinha umas coisas prontas, algumas coisas ela me falou mais ou menos como que tinha que fazer, o resto eu procurei na internet. E é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que parece que é aquela coisa, assim, do Buda, de puxar de ti as tuas dificuldades. Porque eu tenho dificuldade pra cozinhar pra mais pessoas, assim, sabe? E ali eu tive que cozinhar. E, assim, no começo eu fiquei assustada, mas depois foi tão gostoso, sabe? Tipo, a cozinha era tão bonita e tudo tinha muitas coisas pra usar, facas, enfim. Coisas que eu jamais pensei que eu ia usar, sabe? Então, pra mim a experiência foi maravilhosa. Eu queria muito estar ali, porque eu fiz o intercâmbio pra isso, pra descobrir um novo ambiente. E valeu muito a pena, sério, foi muito legal. Depois, né, do almoço ali eu fui pra cozinha, daí eu guardei a comida que sobrou e lavei as coisinhas, assim, não era nada demais, assim, não era nenhum trabalho, assim, nossa, pesado, sabe? Aí, nisso, eu tinha um descanso, depois ali das 3 horas, aí eu fui pro quarto, descansei, eu passei. O lugar era lindo, maravilhoso, sério. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiz vários vídeos. O nascer do sol, assim, ó, espetacular, sério, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um silêncio, era uma paz, assim, ó. E daí, cara, eu descansei ali, fiz vídeo chamada com a minha família, foi muito legal, assim, que eu tava muito me sentindo em casa e as pessoas, assim, maravilhosas. Eu conheci a monja, a Choso, conheci outra monja, também muito legal. E depois de tarde ali, que eu passei o meu período de descanso, eu fui pra meditação às 5 e depois às 6 horas eu fui pra cozinha fazer a ceia, que eles falam, né, que é a nossa janta. Aí eu fui lá, fiz um caldo, assim, porque não tem preparação de carne, porque eles não comem carne, então não eram refeições muito complicadas de fazer, sabe? Mas era até uma massa pronta que ela tinha lá, eu abria a massa, fazia uns legumes ali, né? Uma abobrinha, enfim, algumas coisas assim. Claro, tinha uma certa dificuldade que eu falava espanhol básico, cheguei lá falando básico e aprendi muito. Tanto que teve receitas, teve coisas que eu tive que aprender lá, né? Nome de legumes, essas coisas assim. Não é uma coisa que você usa, né? E isso foi muito bom. E também quando eu fui pra ali, pro centro, no ônibus, eu não conhecia nada, né? Então levou 1 hora de ônibus, tanto no terminal ali. Um casal me ajudou, como é que tinha que pagar. Ela ajudou a levar uma mala, porque talvez o motorista não ia deixar eu ir com duas, porque não tem maleira aquele ônibus, então não tinha como levar as duas lá em cima, né? Mas ela pegou uma e levou. E eu tinha espanhol básico, mas a gente foi conversando a viagem toda praticamente. Eles foram muito legais e, sério, foi a primeira, assim, sensação de ser recebida bem, sabe? Foi daquele casal. E ali no centro mesmo, eu criei uma família ali, porque a Marona, a Monja, a Maria, todo mundo assim que eu fui conhecendo foi maravilhoso.
o ambiente, assim, é super calmo. E cozinhar, mesmo que não era minha coisa favorita de se fazer, foi muito legal mesmo. Eu amei e eu estava aberta para aquilo. E a experiência assim, em si foi maravilhosa, assim, incrível mesmo, sabe? Eu tenho muitas saudades daqueles dias lá. Eu tive outro dia livre, assim, daí eu fui conhecer ali perto que tem tipo uma florestinha, assim, pra ir, sabe? Não era bem uma floresta, era uma montanhazinha, daí tu entrava ali, tinha uma cachoeirinha e tudo, e ai, foi muito legal. O lugar é incrível, incrível, incrível. O nascer do sol, assim, ó, é fantástico. Então eu recomendo a todos, assim, porque é muito lindo o lugar, é muito lindo, as pessoas são muito boas e o espírito daquele lugar, a energia daquele lugar é fantástica. E é isso, eu vou contar depois uma parte da trilha que eu fiz ali, mas foi isso. No geral, a minha experiência de voluntariado ali foi maravilhosa.